Olá você, salve, salve, como vai? Tudo bem? Que beleza, que bom, estamos juntos novamente, juntos e misturados como sempre. Hoje nós vamos trabalhar ainda medidas e tendência central, um assunto muito bacana, muito interessante na parte de matemática e estatística. Muito bem, nós já vimos o seguinte, nós já vimos como é que se procede para saber como é que se trabalha medidas de tendência central. Então nós vamos definir aqui para o caso o seguinte: medida de tendência central é um valor intermediário da série, isto é um valor compreendido entre o menor e o maior valor desta série. Perfeito? Ela procura estabelecer um número no eixo horizontal em torno do qual a série se concentra. Muito bem. As principais medidas de tendência central são as seguintes: média, mediana e moda. Muito bem, nós já vimos média, percebeu? E hoje nós vamos trabalhar o conceito de moda. Vamos ver como é que se procede para calcular esse valor dado uma série que a gente vai trabalhar agora. Muito bem? Repare o seguinte: mediana. O que é mediana, na verdade? É um valor que ocupa a posição central em uma série. Perfeito? Estudaremos a mediana nos seguintes casos. Olha só: dados brutos, ou ROL, para variável discreta e para variável contínua. Muito bem, nós já verificamos, nós já sabemos o que significa essas quantidades, essas ideias. Percebeu? Lembrando que mediana, olha, a gente já viu no caso, no estudo de medidas separatrizes. Tá certo? A gente pode identificar a mediana como Q2. Por exemplo, não é? Lembra daquela história? Você tem uma série de dados e o Q2 é exatamente o número que divide a série exatamente em duas grandes metades, antes e depois do valor que a gente calcular, ou seja, antes do valor mediano que nós chamamos, não é? Muito bem, só lembrando dessas ideias, vamos trabalhar em seguinte então. Vamos partir para quem? Vamos lá, acompanha aqui comigo. Vamos verificar o cálculo da mediana para dados brutos, ou seja, você tem uma sequência x1, x2, xn, perfeito? E a gente precisa calcular essa mediana. Muito bem. Primeira providência, nós vamos obter o ROL. Nada mais é do que você pegar a sequência, que ela provavelmente está desordenada, e vai reescrevê-la de forma que você coloque esses elementos em ordem. Muito bem. Vamos adotar dois casos: quando for par e quando for ímpar. Tá certo? Quantidade n for par é o número de termos. Perceba, se esse n, essa quantidade, for ímpar, o ROL admite apenas um termo central que ocupa a posição dada por essa fórmula aqui, olha, n mais 1 dividido por 2. Então essa aqui é a posição no caso de n for ímpar, no caso da sequência tiver número ímpar de termos. Muito bem. O valor do elemento que ocupa essa posição é a mediana. Tranquilo? Observe o seguinte: calcular a mediana desta série aqui. Olha, observe: 2, 8, 18, 12, 12, 20, 20 e 23. Temos 7 termos. Percebeu? Então, se essa sequência aqui ela está desordenada, colocando em ordem, nós temos esta sequência. Percebeu? Temos então 7 termos. Portanto, a posição da mediana, olha só que interessante, ela vai ser dada por essa fórmula: n mais 1 dividido por 2. 7 mais 1 dividido por 2 é igual a quarto. Então, quarta posição para essa mediana. Percebeu? E o elemento que pertence à quarta posição, quem é? Olha lá, só observando, olha lá: 2, 8, 12, 12. Primeira, segunda, terceira e quarta posição é o elemento 12. Portanto, olha só que interessante, a mediana nesse caso, quem é? A mediana nesse caso, quem é? É o valor 12. Tranquilo? Simples assim. Vamos lá, continuando. Cálculo da mediana para dados brutos, só que agora nós vamos considerar o n for par. Olha só, quando você tiver uma série, percebeu? E essa série tiver o número par de termos. Acompanhe aqui comigo. O ROL admite então dois termos centrais que ocupam as posições n dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1. Essas duas posições aqui. Olha só que interessante. Então, nesse caso, a mediana é a média, olha lá, é a média dos valores que ocupam essas posições centrais. Percebeu? Vamos pegar um exemplo para deixar bem claro. Calcule a mediana da série
Observe aqui, nós temos uma série, já foi previamente ordenada da seguinte forma, olha lá, 7, 8, 9, 10, 13, 15 e 21. Temos 8 termos, a quantidade é 8, percebeu? O tamanho dessa série é 8, portanto é um valor par. Muito bem. Então a posição da mediana vai ser dada da seguinte forma, 8 sobre 2 e 8 dividido por 2 mais 1. Fazendo a continha, essa posição da mediana vai estar, olha só que interessante, quarto e quinto lugar. Vamos ter esses dois valores, vamos ter esses dois termos centrais, percebeu? Então vamos calcular a mediana da seguinte forma, olha só que interessante. Vamos pegar o elemento que pertence à quarta posição, olha lá, contando quarta posição, primeira, segunda, terceira e quarta posição, é o valor 10. Pronto, já está aqui anotado o valor 10. Muito bem. E o quinto elemento, tá certo? O elemento de quinta posição, quem é? Olha lá, é o 13, percebeu? Anotamos aqui o 13. Muito bem. Então a mediana vai ser o quê? O valor médio desses dois valores. 10 mais 13 dividido por 2. 11,5. Muito interessante. Então para esses dois casos que nós tivemos aqui, olha só. Calculamos para o valor n ímpar e calculamos agora o valor par, percebeu? Olha só que interessante. Tranquilo, né? Isso quando você tem uma série de dados brutos. Precisa escrever o rol, precisa determinar a posição de cada um desses elementos nesses dois casos. Tá certo? Isso aqui é muito bacana, muito legal, interessante. Não tem grandes dificuldades. Percebeu? Não tem grandes dificuldades. Basta apenas reparar o seguinte, olha só. Neste caso aqui, quando for ímpar, nós achamos o valor 12. Olha só, o valor 12 está aqui. Isso quer dizer o quê? 50% dos valores estão abaixo de 12 e os outros 50% dos valores estão acima de 12. São iguais, percebeu? Menores ou iguais a 12 e 50% maiores ou iguais a 12. A mesma interpretação você faz aqui para esse caso, olha só. Esses elementos estão listados da seguinte forma, 11,5, como é que você pode interpretar esse valor 11,5? Você pode interpretar da seguinte forma, preste atenção. 11,5, 50% dos valores estão abaixo ou são iguais a esse valor, e os outros 50% dos valores são acima ou iguais a esse valor aqui. Bacana, né? Não fique espantado ou espantada. Agora sim, vamos trabalhar no caso da variável discreta, percebeu? Olha só, nós temos a nossa série aqui, vamos calcular esta mediana. Temos uma série de valores, percebeu? As suas frequências associadas, ok? E vamos considerar também dois casos nessa situação. A exemplo do que tínhamos no caso anterior, precisamos determinar essas posições, tá certo? Para n ímpar, percebeu? E para o caso quando n for par. Muito bem. Quando n for ímpar, nós determinamos a posição observando os dados da tabela, calculando a frequência acumulada, nós determinamos essas posições. Percebeu? A mesma situação nós temos para o caso par. Olha só, temos a mesma situação onde nós temos que determinar o que? As frequências acumuladas. Determinamos as posições e a partir dessas posições calculamos a mediana. Muito bem. Esse exemplo vamos ver daqui a pouquinho no Excel. Tá bom? Muito bem. E o cálculo da mediana para variável contínua. Aqui é um pouco mais diferente. Nós vamos precisar de uma fórmula para calcular essa mediana. Percebeu? Então os elementos que nós temos nessa fórmula são os seguintes. Olha lá. LI é o limite inferior da classe mediana. A gente já vai ver o que é classe mediana. Número de elementos, N. FAC é a frequência acumulada da classe anterior à mediana. FI é a frequência simples da classe mediana. E H é a amplitude do intervalo de classe. Agora sim você pode ficar espantado ou espantada. Tá bom? Mas nada como visual para melhorar um pouco essas ideias. Olha só, aqui está a nossa fórmula de novo. Percebeu? Vamos identificar cada um desses elementos, tá bom? Para deixar bem claro para você. Então preste atenção e vamos com calma. Mediana é igual a LI mais N dividido por 2 menos FAC. Tudo isso dividido por Fzinho vezes H. Tranquilo? Parece complicado dessa forma? Parece muito misteriosa? Não. Vamos com calma, a gente vai identificar cada um desses elementos. Tá bom? Acompanhe comigo com cuidado.
MD é mediana. LI, olha só, é o limite inferior da classe. Que classe é essa? Olha só. Esta classe aqui que foi destacada. Esta aqui é a classe da mediana. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que a gente determina essa classe. Tá certo? Limite inferior é 9. Olha só aqui. Limite inferior é 9. Mais n dividido por 2. N é o tamanho da nossa amostra, é o tamanho da nossa série. Se você reparar bem, olha só, é igual a somatória das frequências. No caso aqui é 19. No caso aqui é 19 dividido por 2. Menos o que? A frequência acumulada da classe anterior à mediana. Então nós temos a classe mediana aqui, percebeu? E esse FAQ aqui, essa frequência anterior, é dessa classe aqui, olha. Então é esse 7, percebeu? Olha só, esse 7 aqui. Está anotado aqui, percebeu? Olha só que bacaninha, é o 7. Vamos dividir essa quantidade, por quê? Pela frequência individual desta classe mediana, que olha aqui, é o valor 8. Olha só que interessante, é o valor 8 aqui. Vamos então multiplicar pela amplitude da classe, que nada mais é que a diferença entre qualquer uma dessas classes que você está vendo aqui, olha, percebeu? Qualquer um desses intervalos, 6 menos 3, 9 menos 6, 12 menos 9 e assim por diante. E esse valor aqui, você sabe, não precisa ter muito trabalho, é 3. Tá bom? Muito bem, muito interessante. O que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos explicar detalhadamente cada um desses casos que a gente viu agora há pouquinho. Para isso, nós vamos usar o Excel. Tá bom? Para dados brutos ou raw, é simples, não tem grandes dificuldades. Percebeu? Qual é o objetivo aqui? É a gente trabalhar no caso da variável discreta e da variável contínua. Tudo bem? Então, nós vamos pegar aqueles exemplos lá que nós vimos agora há pouco. Muito bem. E nós vamos fazer juntinhos aqui, com calma, para você poder compreender melhor. Percebeu? Então vamos calcular a mediana da série. Então nós precisamos obter essa série. Aqui são os índices que determinam cada um desses valores, só para podermos ordenar melhor as ideias. Então a nossa série que nós temos é o seguinte, acompanhe comigo aqui com calma. Acompanhe comigo aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer para n ímpar. Entendeu? N ímpar de dados. Então acompanhando aqui comigo, vamos escrever o seguinte: 2, 5, 8, 10 e 12. Percebeu? Muito bem. Então vamos pegar agora nossas frequências associadas a cada um desses valores. Acompanhe aqui comigo. 1, 4, 10, 6 e 2. Percebeu? Muito bem. Então agora o que é que nós vamos fazer? Precisamos determinar essas posições. Então, vamos terminar de montar o nosso quadro aqui. Precisamos dessa soma. Então, vamos somar esses elementos. Muito bem. Vamos determinar o que agora? Vamos determinar o que? As frequências acumuladas. Você já sabe fazer esse procedimento. Percebeu? Vamos adotar o valor de igual. Pegamos o valor anterior mais o valor da classe. Prontinho. Vamos distribuir a fórmula para os próximos quadros. Ok? Muito bem. Agora olha só que interessante. Vamos colocar um sinal de somatório aqui. Vamos colocar um valor de somatório. Vamos inserir um símbolo aqui para deixar bem elegante a nossa tabela. Muito bem. Tá bom? Ótimo. Agora a questão de a gente analisar a tabela com cuidado. Então nós tivemos que anotar a nossa série, as frequências, a frequência acumulada, percebeu? Muito bem. Repare que n é ímpar, o tamanho da nossa amostra é 23. Então nós temos 23 elementos. Percebeu? Olha só, 23 elementos. Como é que nós vamos determinar a posição da mediana nesse caso? Olha só, lembrando daquela fórmula anterior. N mais 1 dividido por 2. Então pronto. N é 23, mais 1 dividido por 2. A nossa posição, olha, é a 12ª posição. Então, a mediana está na 12ª posição. Como é que nós vamos determinar ela usando esse quadro aqui, usando essa tabela? Anote que é o seguinte, olha só, o elemento 2
Ele aparece uma vez só, percebeu? O elemento 5, tá certo? Aparece 4 vezes. Percebeu? Olha lá. O elemento 8, ele aparece, olha só, da quinta posição, percebeu? Até a 15ª. Então, perceba que, olha só, o elemento 8, olha só, ele aparece quantas vezes? Olha só, ele aparece da quinta posição em diante, melhor dizendo, da sexta posição até a 15ª aqui. Percebeu? E como o nosso cálculo de mediana mostra que a posição é a 12ª, portanto, o elemento 12º, quem é? É o 8. Portanto, esta aqui é a nossa classe, que a gente precisa destacar. Olha só que interessante. Essa aqui é a nossa classe que nós precisamos destacar. Percebeu? Olha aqui, ó. Então, a posição da mediana está nesta classe. Percebeu? E o valor que identifica o 12º lugar é quem é? É o 8. Percebeu? Se você tiver dúvida, o que é que você pode fazer? Você pode pegar um espaço à parte e ir nomeando os elementos. Simples assim, olha só. O elemento 2 aparece uma vez, então anote o 2. O elemento 5 aparece 4 vezes, anote 4 vezes. O elemento 5. Olha só, o elemento 8, quantas vezes aparece? Aparece 10 vezes, você anota 10 vezes. Percebeu? Após fazer isso, você conta as posições. Contando as posições, quando você chegar na 12ª posição, você vai encontrar o valor 8 ainda. Tá bom? Simples assim, sem maiores complicações. Então, para o caso n ímpar, nós já obtivemos o valor da mediana, usando esta tabela. Tá bom? Muito bem. Vamos pegar o próximo caso agora, vamos com calma pegar o próximo caso. Muito bem. Ele aqui é um pouquinho mais complicado, porque neste caso, nessa situação, nós vamos encontrar um número par de termos. Então, vamos pegar um exemplo aqui, para deixar bem clara essa ideia, deixar bacaninha para você. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. 0, 1, 2, 3 e 5 são os nossos elementos da série. Vamos pegar as frequências associadas: 3, 5, 8, 10 e 6. Muito bem. Como fizemos no caso anterior, vamos estabelecer a soma, né? Então vamos vir aqui, vamos colocar o símbolo de soma novamente, para deixar bem elegante a tabela, bonitinha. Muito bem, ali está. Então, acompanhando comigo, vamos somar essas frequências, e somando essas frequências nós calculamos o tamanho da nossa amostra. Olha só, 32 elementos, percebeu? 32 elementos. Então o número é par, 32. Muito bem. Então vamos também estabelecer. Vamos estabelecer, olha só, o seguinte: as nossas frequências acumuladas. Você já sabe fazer esse procedimento, não requer prática, então pouca habilidade. Percebeu? Vamos distribuir a fórmula agora. Beleza? Tranquilo, simples assim. Muito bem, através dessa tabela aqui nós vamos determinar as posições da mediana agora. Olha só, como no caso é par, 32 é par, observa que nós vamos pegar os termos centrais, dois termos centrais. A primeira posição vai ser dada por n dividido por 2, e a segunda posição vai ser n dividido por 2 mais 1. No nosso caso aqui nós temos quem? 32 vamos dividir por 2, primeira posição. 32 dividido por 2 mais 1 é a segunda posição. Simples assim. Se você fizer a continha, 16ª e 17ª posição. Muito bem. Se você fizer aquela ideia de escrever a sequência por extenso, você pode determinar o 16º e o 17º lugar. Tá certo? Mas se você usar a tabela direitinho, você também consegue definir. Tá bom? Por exemplo, o elemento que é 16º, como é que você determina isso? Acompanha aqui comigo. Olha essa coluna da frequência acumulada. Olha lá. O 0, temos 3 zeros. Ele aparece 3 vezes. Percebeu? O 1 aparece 5 vezes. Percebeu? A frequência acumulada é 8. Olha só. Como é 16º, então olha só. É um
pouco mais é a próxima linha, percebeu? Olha só que interessante, olha só que bacana. Vamos destacar esse ponto. É a próxima linha aqui, percebeu? Então, esta linha da nossa tabela, tá certo? Representa quem? Representa aonde está o elemento 16º. Muito bem. Vai aqui do 9º até o 16º, o valor é 8. O valor é 2, perdão. Tá certo? Então, olha só. O elemento 16º é o 2. Muito bem. Determinamos o 16º valor, vamos determinar o 17º valor. Acompanhando a ideia, percebeu? Do 17º em diante, 17º em diante, olha só que é um outro valor. O valor 3. Então, próximo valor, vamos destacar aqui para deixar bacana, deixar bem identificado. Próximo valor, o elemento 17º é o valor 3, é o número 3. Percebeu? Conseguiu identificar os elementos que pertencem a cada uma dessas ordens? Muito bem, 2 e 3. Como é que você determina a mediana? Simplesmente calculando a média. 2 mais 3 dividido por 2. O valor é 2,5. Simples, não é? Tá bom? Muito interessante essa ideia. Logicamente, você precisa praticar muito para poder identificar em que posição está a mediana, quando você calcular ela através dessa fórmula. Percebeu? Tranquilo? Tanto neste caso, olha só, aqui como é ímpar, é mais fácil de identificar a posição, quanto no caso quando for par. Olha só, você precisa determinar duas posições. Calculou uma, você já tem a outra imediatamente. E, após isso, observar bem a coluna de frequência e procurar identificar aonde está o elemento que você está procurando para calcular a mediana. Simples assim, tá bom? Logicamente, muita prática, muitos exercícios se deve fazer para poder pegar bem esse conceito. Tranquilo? Muito bem. Esses dois casos, de certa forma, são tranquilos, são bacanas. Talvez agora complique um pouquinho mais você determinar o caso, a situação em que você tem o quê? A variável contínua. Agora sim é um pouquinho mais complicado, requer um pouco mais de atenção. E a gente agora vai trabalhar mais devagar, mais atenciosamente com esse caso. Tá bom? Muito bem, acompanha aqui comigo. Nós temos então uma série que nós vamos pegar agora. Percebeu? Nós temos 5 classes. Cada uma dessas classes nós temos um intervalo de classe. 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15 e 15, 18. Percebeu? Esses aqui são os intervalos de classe. A cada intervalo de classe nós vamos ter o que? Nós vamos ter uma frequência. Então vamos anotar essas frequências. 2, olha lá, 5, 8, 3 e 1. Tudo bem? Tranquilo? Bacana, né? Então, olha lá, entre 3 e 6 nós temos 2 ocorrências, entre 6 e 9 nós temos 5 ocorrências, entre 9 e 12 nós temos 8 elementos ou ocorrências e assim por diante. Percebeu? Simples assim. Você pode pensar num caso onde você tem, por exemplo, tá certo? Várias faixas salariais e cada uma dessas faixas salariais você tem determinados número de funcionários que cabe em cada uma dessas faixas. Percebeu? Simples assim também. Então vamos lá. Vamos determinar agora o que? Vamos calcular as frequências acumuladas. Você já sabe fazer esse procedimento, não requer prática, nem tão pouca habilidade. Vamos lá. Muito bem, percebeu? Olha só que bacana. Aqui. Certo, muito interessante. Lembrando que, olha, precisamos calcular também essa soma aqui das frequências, porque ela vai dar o que? Ela vai dar o tamanho da nossa amostra. Ó, 19 com 19 aqui, percebeu? Vamos passar uma soma aqui também, para deixar bem elegante o nosso quadro. Símbolo de soma. Prontinho. Inserir. Legal. Tá bom? Então, recapitulando. Temos as nossas frequências individuais, associadas a cada uma dessas classes. Determinamos a frequência acumulada. Percebeu?
Muito bem. Então agora vamos prestar atenção nessa fórmula aqui, olha só. Vamos prestar atenção nessa fórmula aqui. Vamos apagar esses elementos. Vamos apagar esse aqui também. Certo? Muito bem. Agora nós precisamos determinar o que? Olha lá. Uma vez que você está com a tabela em mãos, você tem a sua tabela, a sua sequência para estudar em mãos, precisamos determinar a posição da mediana. Nesse caso vai ser sempre dado pelo seguinte: n dividido por 2, o tamanho da amostra dividido por 2. Então, n dividido por 2 vai ser o quê? 19 dividido por 2, 9,5. Muito bem. Repare que esse número decimal, ele significa o seguinte: a mediana, esse valor vai estar entre 9, tá certo? Entre a posição nona e a posição décima. Percebeu? Ó, isso é importante. 9,5 significa que esta posição vai estar entre 9 e 10. Muito bem. Como nós trabalhamos no caso anterior, precisamos o que? Estudar as frequências acumuladas. Olha lá, por isso que a gente determinou elas. Percebeu? 2, 7, 15, 18 e 19. Muito bem. Então a mediana está entre quem? Entre 9 e 10. Percebeu? Entre 9 e 10. Que classe é essa? Então precisamos determinar essa classe, é o exemplo que nós fizemos anteriormente. Então perceba que ela lá, nós temos 2 elementos na classe 3, 6. Depois nós vamos ter 5 elementos na classe 6, 9. Até agora 7 elementos. Percebeu? Se está entre 10, olha lá, se está entre 9 e 10, aonde é que vai estar a nossa mediana? Em que classe ela vai estar? Ela vai estar nesta classe aqui. Olha lá, isso é importante, percebeu? Isso aqui é legal, isso aqui é importante você perceber. Vamos botar uma cor bacana, botar um verde. Então olha só, recapitulando, percebeu? Você calculou a posição da mediana e o valor que você obteve foi o número decimal. Poderia ser o número inteiro, mas nesse caso é o número decimal. Isso significa que a nossa mediana vai estar onde? Em que intervalo ela vai estar? Entre a nona e a 10ª posição. Se você for analisar as frequências acumuladas, você vai verificar que a nona e a 10ª posição vai estar encaixada onde? Nesta terceira classe. Por quê? Porque olha só que interessante. Bom, a partir da 8ª posição até a 15ª, nós temos 8 elementos. Olha só que interessante, percebeu? Até aqui, contando desde o início até a 15ª posição, nós temos 8 elementos. Tranquilo? Foi acumulado aqui 15 elementos. Muito bem. Então, já determinamos a nossa classe da mediana. Essa aqui é a famosa classe da mediana. Muito bem. Então, isso era o mais importante de determinar. A classe da mediana, então, nós vamos anotar novamente, é o intervalo 9, 12. Classe 3, o intervalo 9, 12, a frequência são 8 elementos dentro desse intervalo e a frequência acumulada é 15. Muito bem. Essa aqui é uma parte um pouco mais delicada que você precisa tomar cuidado para trabalhar ela, tá bom? E o resto agora é só você pegar cada um desses elementos da forma e listar na sua tabelinha aqui, perfeito? Por exemplo, limite inferior é o limite da classe, olha lá, mediana. Então, olha lá, limite inferior é o 9, o superior é 12. Então, escreva 9 aqui. Bom, número n, número de termos dessa classe, tamanho dela, olha lá, 19. Percebeu? Agora olha aqui, ó. Frequência acumulada, olha lá, frequência acumulada da classe anterior. Frequência acumulada da classe anterior. Nós temos a classe da mediana, e a classe anterior é a 7. Então, escreva 7. Percebeu? Agora, frequência simples da classe mediana. Então, a frequência simples da classe mediana é 8. Então, anote 8. Muito bem.
H, quem é o H? É a amplitude de classe. Como é que você me calcula esse valor? É só tirar a diferença de cada um desses intervalos. Escolhe o intervalo que você quiser, mais simples, 6 menos 3, 3. Então escreva 3. Olha lá, pontinho, simples assim, vale 3. Percebeu? Da mesma forma, 12 menos 9, 18 menos 15, é o mesmo tamanho, percebeu? É um intervalinho de classe. Tudo bem? Tudo claro? Ficou bem claro para você o que está sendo colocado aqui agora? Muito bem. O resto agora é só você pegar estes elementos e escrever na nossa fórmula aqui. Olha só. É até interessante você praticar com lápis e papel. Quem é o 9? 9 é o limite inferior. 19, quem é? Quem é o 19? Olha lá, é o tamanho da nossa série. A gente acabou de calcular aqui. 19 dividido por 2 menos, olha lá, frequência acumulada da classe anterior. 7, quem é o 7? Olha lá, está aqui, 7. Dividido por quê? Por FI, que é a frequência da classe mediana, olha lá, 8, vezes a amplitude da classe, que é o valor 3. Tranquilo? Muito bem, muito bacana. Agora, como é que nós vamos colocar esta fórmula nesta célula? Agora sim que vem um cuidado um pouco mais interessante para você trabalhar, tá certo? Acompanha aqui comigo. Nós vamos agora escrever o que? A equação para ser resolvida neste quadrinho. Escreva o sinal igual, tá certo? Então pega agora limite da classe inferior. Olha lá, 9. Digite mais. Muito bem. Vamos abrir agora 3 parênteses. 1, 2, 3. Vamos fazer quem? Olha lá. N dividido por 2. Então vamos pegar N. Vamos dividir por 2. Tá certo? Vamos fechar um parênteses. Agora a gente fecha um parênteses aqui. Vamos subtrair quem? Olha lá. FAC. Quem é FAC? Olha lá, você vem aqui clicando. Prontinho. FAC. Fecha o parênteses. Fecha o parênteses. Muito bem. Vamos dividir essa quantidade agora por FI. Quem é o FI? É esse número aqui. Então, clicando em FI, vamos fechar o parênteses. Agora vamos multiplicar essa quantidade por H. Hzinho aqui. Tudo bem? Se não ocorreu nenhum erro, teclando Enter, nós já achamos 9,93. É o valor da nossa mediana. Isso quer dizer o quê? Como é que você interpreta esse número? Isso aqui é importante, olha lá. Isso significa que 50% dos valores são iguais ou menores que 9,73 e 50% dos valores são iguais ou maiores a 9,93. Percebeu? Então você tem esses valores distribuídos. Esse valor 9,93 divide essa sequência igualmente em duas partes. Antes de 9,93 ou iguais, ou depois de 9,93 ou iguais. Percebeu? Viu só que bacana? Viu só que legal? Prontinho, com calma, a gente acabou de resolver um problema um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais delicado, tá bom? E a gente só vai fazer uma pequena revisão para você deixar sossegado essas ideias com você, percebeu? Olha lá, nós temos uma tabela como essa, calcular a mediana da série, onde nós temos os valores determinados para frequência e frequência acumulada no caso do variável contínua, no caso com classes. Muito bem. Qual é a fórmula que a gente usa? Mediana é igual a LI mais N dividido por 2 menos FAC dividido por FI vezes Hzinho. Tá bom? Identificado cada um desses elementos. Quem é? LI é o limite da classe inferior, da classe mediana, é 9. Tudo bem? N é o tamanho da nossa amostra. Acabamos de calcular 19. Percebeu? FAC é a frequência acumulada, olha lá, frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Nós temos a classe mediana aqui. A frequência acumulada quem é? É o 7, ó, a classe anterior, 7, escrevemos aqui. 8 é a frequência da classe mediana, 8, aqui.
E 3, que é o intervalo, a amplitude de classe, calculando a diferença entre os limites, 6 menos 3, 6, ou 9 menos 6 e assim por diante. Percebeu como é bacana, como é muito legal esse assunto? Muito interessante, muito bacana, né? Bom, eu espero que você tenha compreendido, eu espero que você tenha gostado bem dessas ideias. Se você tiver um tempinho e oportunidade, dê uma passadinha lá no meu blog, que tem uma lista de exercícios para você resolver. Tá bom? Nos vemos numa próxima ocasião. Até mais. Tchau.